Olá, cara aluno. Bem-vindo a mais uma aula. Tô brincando. Vamos lá. Bom, peraí que eu acabei de receber um zap. Então, a minha janta. Beleza, minha janta está a caminho. Vamos tentar terminar a aula antes. Não, tô brincando. É... Bom, espero que vocês tenham descansado, pelo menos quem conseguiu descansar, né? Quem não ficou de recuperação e tal. Espero que o Rian esteja trabalhando bastante lá na Everest. Como é que você tá lá, Rian? Você tá trabalhando bastante? Espero que sim. É... Assim, não como trabalhador escravo, quero dizer assim, bastante do tipo, pô, massa, tô trabalhando bastante, sabe? Não é tipo, porra, tô trabalhando bastante, vocês entenderam? É... Até demais, eu sei como é que é, eu já trabalhei com empresas de desenvolvimento, é complicado. Só perde para empresas de agente de publicidade, aí sim, aí você vira um escravo, não tem horário. Bom, seguinte, espero que vocês tenham aproveitado aí, né? Quem pôde aproveitar, quem não pôde correu atrás aí, alguns pelo menos, e fizeram os trabalhos de recuperação. E a gente vai continuar, tá? A gente vai continuar. Hoje a gente vai falar sobre HTML semântico, algumas tags semânticas, vou explicar para vocês o que elas são. Alguns já meio que viram spoilers, né? Usaram sites usando HTML semântico. A Thaís, inclusive, me perguntou antes da paralisação, antes do intervalo da recuperação, o que eram essas tags. Eu falei que ia explicar depois. Só que, assim, a gente não sabia que ia parar, né? Então, o planejamento era para eu explicar isso aqui em uma certa semana, só que quando eu soube que ia parar, eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o trabalho, né, do site e depois eu falo. Então acabou ficando para depois do intervalo. Mas por quê? Eu gosto de pedir para vocês fazerem o site antes de vocês verem HTML semântico, tá? Porque é uma coisa a menos para você se preocupar. Vocês utilizaram basicamente divs para construir o site, né? Div para fazer um menu, div para fazer uma galeria de fotos, tudo, né? O conteúdo, enfim, o rodapé, o topo. Usaram div para montar todo o layout como eu ensinei para vocês. A propósito, tá? Vou falar sobre os sites. Gostei. Vou abrir um parênteses aqui. Eu gostei muito, cara. Teve uns que ficaram muito bons. Teve uns que ficaram ok, normal, né, tal. Mas é interessante quando quando eu dou liberdade para vocês fazerem um tema que vocês gostam, e dá pra ver, cara, o capricho, é diferente, sabe? Se eu chegasse para vocês e falasse, vamos fazer um trabalho sobre a Microsoft, sei lá, sobre a Apple, sobre uma empresa de tecnologia grande, sobre o Google, tal, o Facebook. Alguns iam se dedicar, obviamente, sempre tem, né? Ia ficar legal, tal. Mas se eu desse um tema para vocês, ia ficar aquele negócio, é tipo você vai apresentar um trabalho. Você vai apresentar um trabalho, é um tema que você não conhece, é um tema que você não tem tanta um trabalho seminário, quero dizer. Não tem tanto conhecimento, e você fica um pouco inseguro na hora de apresentar e tal. Agora, se for pra você ir lá e contar uma história, que é uma coisa que você conhece, que é uma coisa que você passou, fica muito mais fácil, né? Então é mais ou menos isso. Eu acho isso legal. Dá pra ver quando você realmente gosta do tema que você está escrevendo, você se dedica. Tem gente lá que colocou muito mais que 7 páginas. Tem sempre o cara que vai lá contadinho, né? Coloca até assim, 6,9 arredonda para 7 e vai. Mas tem gente que tem dó não e faz 1 milhão de páginas e fica muito bom. E eu respondi, tá? Respondi acho que todo mundo pelo e-mail lá. Eu falei especificamente de alguns casos. E é massa. Ver o capricho de vocês, escolhendo uma imagem específica, um GIF específico, um vídeo específico, é muito legal mesmo. Então, parabéns a todos vocês que se esforçaram, tá? Para quem não tirou total, acho que pouca gente tirou total, acho que só uns 3. Porque faltou bastante coisa também, tá? A galera não colocava formulário na página de contato, ou fez uma galeria sem grid. Então, não era só mandar que era 30 não, tá, galera? Se você tirou 30 e falou, pô, deu 30 pra todo mundo. Não, dei não. Então, se você recebeu 30, parabéns. Você fez realmente tudo que precisava aí. Pô, show. Voltando ao assunto, é melhor você fazer direto com div, que é uma coisa a menos para você se preocupar, tá bom? Só que a internet evoluiu. Luiz, eu te dei a nota, cara.
a mais porque você não merecia não, Luiz, tá? Você não respondeu. O que que é isso? É um enigma? Enfim. Mas eu gostei das cores do seu site, tá, Luiz? Achei um pouco preguiçoso o seu site. Acho que você colocou pouca coisa. Colocou só o Senhor dos Anéis, podia ter colocado o Hobbit também. Falar dos livros, mas não, né? Enfim. Mas as cores ficaram boas. Ficaram muito boas. Bom, então quando você vai falar, quando você vai montar um site utilizando divs, em geral, você acaba criando uma função para cada uma dessas divs, tá? Você vai fazer uma div que vai ser um topo, uma div que vai ser um rodapé, uma div que vai ser um menu, uma div que vai ser a área principal do seu site, uma galeria de fotos e assim por diante, tá? Então as suas divs, elas começam a ter função, tá? Cada uma vai ser específica para guardar a mesma coisa. No entanto, isso é um problema. Isso é um problema por quê? Porque quando uma outra pessoa vai analisar o seu site, como eu, por exemplo, fica difícil às vezes de achar no código o que quer dizer cada coisa. Não de achar, de entender o que quer dizer cada coisa. Então você criou uma div. Essa div é para quê? É um menu? É uma galeria de fotos? É um topo? É um rodapé? Então você não sabe bem para que serve aquela div. Tá? E principalmente para o Google. Quando o Google vai analisar o seu site para indexar nas páginas de busca, ele não consegue entender, muitas vezes, se você está falando, se aquilo é o conteúdo do seu site, se aquilo é uma chamada para uma próxima notícia, se aquilo é um resumo, tá? Então fica meio complicado para ele também entender, automaticamente, obviamente. E aí, para sanar essa situação, foram criadas as tags semânticas, tá? Na verdade, tag semântica sempre teve, mas a gente vai falar de algumas específicas aqui que vieram para trabalhar junto com as divs e até substituir algumas delas, tá? Primeiro, o que é semântica? Acho que a maioria de vocês deve saber o que é semântica, mas para quem não sabe o que é semântica, semântica é como se fosse o sentido daquilo, tá? O significado. Se eu virar para você e falar o seguinte, pô, essa noite eu tive um sonho, tá? Aí você vai pensar assim, pô, o Daniel provavelmente estava dormindo e aí começou a viajar lá, ter umas imagens na cabeça dele e começou a vislumbrar algumas coisas, tá? Então o Daniel teve um sonho, isso é um sonho. Agora se eu chegar para você e falar, pô, meu sonho é ir para Europa, tá? Nossa, meu sonho é ir para Austrália, meu sonho é ir para o Japão. Pô, eu imagino que a pessoa quer, não é que ela quer dormir lá e viajar e começar a imaginar o Japão, começar a imaginar a Europa, a Austrália. Não. Quer dizer que a pessoa almeja aquilo, né? Ela quer conhecer aquele lugar. É uma coisa que ela quer realizar, né? É uma espécie de plano, uma coisa que ela deseja. Então, nesse sentido, isso é um sonho, tá? E se eu virar pra você e falar, pô, ontem eu fui numa padaria e comi um sonho, pô, tava muito bom. O que é esse sonho? Quer dizer que eu tava dormindo? Quer dizer que eu tava querendo? Não, o sonho é aquele doce, né? Não sei fazer um sonho, mas é aquela massinha gostosa, com doce de leite dentro, enfim, todo mundo conhece o que é sonho, né? Então, nesse escopo, você consegue perceber que a palavra sonho ela tem três significados diferentes. É a mesma palavra, é sonho. Mas ela pode ser aquilo que acontece quando você está dormindo, pode ser algo que você almeja e pode ser um doce. Então, semanticamente, cada uma dessas palavras tem um sentido, de acordo. É, tem um significado, aliás, de acordo com o sentido que ela está sendo usada na frase. Né? Então, se eu falar com você, eu não preciso explicar. Se eu falar uma frase completa, eu não preciso explicar normalmente o que tipo de sonho eu estou me referindo. Tá? Então, isso é semântica, é significado. E a div, ela não consegue. Ela é só uma div. A div pode ser usada para qualquer coisa. Então, ela não é uma div semântica. No entanto, existem divs semânticas. IMG é uma div semântica. Por quê? Porque você vê o IMG e sabe que é uma foto, é uma imagem. Então, de cara, você sabe que é aquilo. O A é uma div semântica, porque ela é um link. Você sabe que ali vai ser um link para outra página, mesma página, enfim. Table é uma tabela. Então, você olha a div, olha a tag e sabe o que ela significa. Agora, a tag, por exemplo, B é negrito, mas eu não sei o que tem dentro do negrito. Tá? O itálico, eu não sei o que tem dentro. A própria div, eu não sei o que tem na div. A div pode ter qualquer coisa. Tá? E aí foram criadas
algumas tags semânticas especiais para ajudar a construir layouts, tá bom? A gente vai falar de algumas aqui, inclusive, deixa eu até apagar aqui. Essas aqui são as tags semânticas que a gente vai falar mais detalhadamente. Até ensino remoto dá fome, né? Foda. Mas hoje você está na sua casa. Hoje você pode ir lá e pegar comida. Então não tem desculpa. Dá para você aumentar o volume, correr na sua casa, pegar alguma coisa na sua cozinha e voltar. Tá? Promessa, hein? Próxima aula eu estarei jantando ao vivo. 7 horas da noite, semana que vem eu vou jantar. Beleza? Especialmente para você, Thaís. O que você mais gosta? Coloca no chat aí qual a sua comida favorita, Thaís, que eu vou comer ao vivo essa comida aqui semana que vem. Beleza? Coloca no chat aí que eu vou providenciar já. Só que assim, coloca uma coisa que eu gosto, tá? Porque se colocar alguma coisa que eu não gosto, eu não gosto de salada. Se você falar que a sua comida favorita é salada, não vai rolar, tá bom? Tem que ser alguma coisa que eu goste. Então vamos lá. Primeira tag semântica, header. O que é o header? O header é o cabeçalho. Ele pode ser o cabeçalho do site, de uma seção ou de um artigo. Então, pizza. Tá, tô fazendo macarrão. Que bom. Pizza. Putz, pizza fica complicado. Deixa eu ver. 7 horas, não sei se vocês entregam pizza 7 horas. A não ser que eu faça pizza. Mas se eu fizer, eu não vou comer, vai ficar ruim. Bom, mas vou dar um jeito. Talvez eu compre sexta. Eu compre a pizza quinta e guarde um pedaço para comer na sexta. Muito bom. Combinado então, semana que vem vai ter pizza fria. Ou pizza requentada, depende. Vamos lá. Cabeçalho do site. O header é basicamente a área do topo do site. Tá? É a área onde você vai colocar lá sua logomarca, o nome do site, coisas do tipo. Pode colocar o menu também no cabeçalho, enfim. Só que ele também pode ser usado para cabeçalho de alguma seção específica. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas quase todo mundo que fez o site colocou um topo lá em cima, tá? Esse topo seria um header. Você fez uma div lá chamada cabeçalho, ele seria o header. Daqui a pouco eu vou dar exemplos um pouco mais práticos, mas vamos primeiro conhecer todos eles. Segundo, o nav. O nav é uma barra de navegação. Ela contém links. É o menu do site. Então, se você colocou um menu no seu site lá, seja ele horizontal ou vertical, você provavelmente usou uma div para separar ele do resto e colocou vários links lá dentro. Você, a partir de agora, vai utilizar o nav para isso, tá? Criar uma barra de navegação. Só que a barra de navegação nem sempre precisa ser o menu principal do site, tá? Pode ser uma barra de navegação para outra coisa. Você pode ter uma barra lá embaixo de contato para entrar em contato por e-mail, por rede social, WhatsApp, esse tipo de coisa, tá? Então, qualquer barra de links que você tiver, links externos, por exemplo, eu vou usar a Wikipedia daqui a pouco de referência, você pode ter uma barra lá onde você vai ter links para as referências, tá? Então, qualquer tipo de conteúdo de link que pode ficar agrupado, você vai usar o nav, de navegação, navigation. O footer é um rodapé, pode ser o rodapé do site, de uma seção ou de um artigo. É a mesma coisa do header, só que ele fica embaixo, tá? É o rodapé, não tem muito segredo. Main é a área principal do site. Então, se você criou uma div lá no seu site e chamou ela de principal, por exemplo, muita gente fez isso, agora você vai começar a usar a tag main, tá? Porque o Google vai entender que aquilo ali é a área principal do seu site. Então é ali que vai estar o conteúdo, é ali que vai estar a notícia, vai estar o artigo, vai estar o tutorial, tá bom? A postagem do seu blog, enfim. Main é a área principal do seu site. Section
É uma seção. É uma seção do site. Ou de um artigo. Ou de qualquer conteúdo. São minhas cachorras. Então, Thiago, tem visita na sua casa. Como assim tem visita na sua casa? Quarentena, brother. Chega pra galera e fala, mano, não. Visita na sua casa. Não pode ter visita em casa. Não pode. Tá? Se você pode sair pra trabalhar, pode sair pra trabalhar, mas não pode ter gente pra casa. Não pode, é errado. Não faça isso. Visita em casa. Bom, o próximo é o article. Ou artigo, né? Ah, eu não falei da seção. Fiquei tão puto aqui com a visita em casa. Enfim. A seção do site, as seções, você pode ter mais de uma, obviamente. São áreas delimitadas que você vai separar. Tá? Imagina que você tem um site lá, com um conteúdo grande, e aí você tem a notícia, aí depois tem uma galeria de fotos, depois você tem os comentários da notícia. Você pode ter seções específicas. Tem a notícia, vários parágrafos, aí você tem uma seção onde tem uma galeria de fotos sobre a notícia, e você tem uma outra seção que é os comentários. Então você meio que compartimenta as coisas, tá? Deixa elas separadinhas. Você faria uma div lá para deixar separadinha, para dar uma margem, para colocar uma cor diferente, né, para enfeitar e tal. Então, ao invés de você colocar uma div aleatória lá, uma div chamada galeria, uma div chamada comentários, você vai usar um section. Por quê? Porque ali vai ser uma seção do seu site, tá? Você vai compartimentar as áreas do seu site. Então, você vai usar o section para isso. O article é um artigo, certo? Pode ser uma postagem de blog ou uma postagem em um fórum. Só que tem um detalhe. O artigo deve ter seu conteúdo independente. Deve funcionar sozinho. O que é isso? Bom, o article é basicamente o conteúdo para valer da sua página. Tá? Se você tem um blog de receitas, por exemplo, culinárias, deu fome de novo, né? Você vai fazer o quê? Você vai ter lá o nome da receita, vamos fazer pizza. E aí você vai colocar os ingredientes, vai colocar o modo de preparo, várias coisas. Né? Você pode colocar fotos depois de pronto, enfim. Só que todo aquele conteúdo que você gerou, você vai guardar dentro de um article, um artigo. Tá? É a informação principal que aquela página quer passar. Se for uma notícia, é toda a notícia. É o nome dela, é quem escreveu a notícia, é a data que ela foi publicada, é o conteúdo da notícia. Se tiver fotos, as fotos da notícia. Então o article é como se fosse o conteúdo da página mesmo. Tá? E por quê? Ou uma postagem de blog também, você vai num blog, você lê um blog lá, toda aquela postagem inteira é um article. Um fórum, você visitou um fórum lá para tirar uma dúvida, alguma coisa assim, toda a postagem do fórum, a mensagem da pessoa e tal, fotos ou que tiver lá, ela vai ser um article. E por que ela deve funcionar independentemente? Essa é a principal característica do article. Tá? Se você pegar o conteúdo desse article, imprimir num papel, de verdade, e entregar para alguém, a pessoa lê aquilo, a pessoa tem que entender tudo que está escrito. Tá? No sentido de não tem que faltar informação. É diferente, por exemplo, eu vou entrar num site aqui, site do IF mesmo, para dar um exemplo. Aqui, ó. Essa notícia. O IFTM realizou o 3º Fórum de Ensino. Então aqui é o nome da notícia, aqui é um resumo, aqui é quem escreveu, data, uma foto e a notícia em si. Tá? Então isso aqui tudo vai ser o article. Eu vou ter que esperar 1 minuto enquanto minhas cachorras ficam animadíssimas.
porque... Chegou, gente. Acho que agora deu. Pausa dramática. Bom, então você vai pegar o article e vai guardar todo esse conteúdo aqui, ó, digamos assim, tá? Vai pegar desde aqui, ó, do nome da notícia, resumo, e vai descendo, descendo, descendo até o final, até aqui, ó, até o final dela, certo? Se eu copiar todo esse conteúdo e tirar um print, recortar só essa parte, passar para alguém, a pessoa vai entender esse conteúdo, tá? Então o article funciona sozinho. É diferente, por exemplo, se eu vir aqui e tirar um print disso. Resolve? Não resolve, tá? Você vai ver que o nome do site, vai ver um menu aqui, uma busca, mas se eu mandar isso aqui para alguém, essa foto de onde eu selecionei, e falar, olha que massa, o IFTM realizou o 3º fórum de ensino. O cara vai olhar e falar, sério? Beleza, ok. Só que o cara não tem informação nenhuma. Ele não sabe a data que foi realizada, por que foi realizada, qual o objetivo, quem participou, esse tipo de coisa, tá? Então, outra coisa, se eu tirasse um print só dessa área visível da minha tela aqui, ó, também não ia resolver, porque a notícia está aqui embaixo. Não ia conseguir pegar a notícia inteira. Se eu pegasse só o texto, sem o título, também não ia resolver, porque a pessoa ia ler e talvez ela não ia entender muito bem que está falando do fórum, tá? Então o article é basicamente isso. É uma área do seu site onde você coloca conteúdo e esse conteúdo ele tem que funcionar sozinho, tá? Se eu passar esse conteúdo para alguém, se eu pegar a tag article lá, exportar ela e mostrar para alguém, a pessoa tem que ler aquilo lá e entender perfeitamente, tá bom? Outra coisa, quando eu vou mostrar essa notícia para alguém, eu não preciso imprimir a página inteira, né? Para que eu vou imprimir o topo? Não faz sentido. Para que eu vou imprimir isso aqui, ó, últimas notícias? O cara não vai clicar no papel e ir para outro lugar, virar página. Não é assim que funciona. Então, alguns sites, inclusive, eu não sei se esse aqui é assim, quando você manda imprimir, ele ignora várias coisas, tá? Ele ignora o topo, ele ignora os menus. Se tiver vídeo, ele ignora, porque não faz sentido nenhum vídeo num papel impresso. E aí, quando você dá o Ctrl P para imprimir lá, ele pega só as tags que importam, e é aí que o article faz diferença. Se você tiver um site bem feito, quando o cara dá Ctrl P, você pode deixar todas as tags invisíveis, menos o article. E aí fica legal. Porque o site vai imprimir bonitinho para você. Aí você pode deixar uma tagzinha também invisível ali, que vai mostrar só na hora de imprimir, com o nome do site, o endereço. Tá? Então fica lá, IFTM, tem o endereço para IFTM, e só isso fica visível. Você vai esconder imagem de propaganda, vai esconder logomarca, vai esconder um monte de coisa. Vai economizar a título do cara, vai aproveitar melhor o espaço do papel, tá? Então fica excelente. Então, mais uma vantagem para você usar o article, mais um motivo, aliás. Bom, outra tag é o aside. O aside é uma área lateral ao conteúdo, mas que eu não quero usar a palavra conteúdo de novo, sabe? Área lateral ao conteúdo, mas que vou escrever do jeito português mesmo, tá? Do jeito que se fala, mas que tenha a ver com o... Não, a ver não, né, Daniel? A ver, escrevi errado. Não, que tenha... Mas que o assunto seja relacionado ao conteúdo. Repetir o conteúdo, mas tá bom. Porque eu vou gravar essa aula e não quero parecer um cara que fala errado. Assim, errado... Enfim, tá escrito aqui. Área lateral ao conteúdo, mas que o assunto seja relacionado ao conteúdo. Então, é basicamente no visual do site vai ser uma barrinha lateral, que vai ficar do lado de alguma coisa, normalmente do lado do seu conteúdo principal. Só que é importante que esse conteúdo dessa barra lateral, desse aside, tenha a ver com o assunto. Tá? Você não pode colocar, por exemplo, uma propaganda. Isso, quer dizer, pode, é óbvio, mas isso não é um aside. Isso é uma div normal, uma div de publicidade. Tá? O aside, o conteúdo tem que ter a ver com o assunto. Tá?
Aqui, por exemplo, ó, aqui a gente tem uma barrinha lateral, tá? Só que essa barrinha lateral que eu tenho aqui no visual, tá mostrando a janela inteira aqui? Tá. Essa barrinha lateral, ela não tem a ver com isso. Ela tem a ver com o site em si, tá? Isso aqui não tem nada a ver com tag semântica. Ó, o assunto dessa página é HTML semântico. Se eu olhar aqui, nada aqui fala sobre HTML semântico. Sabe? Ó, é sobre o site em si. Se eu entrar na Wikipedia, por exemplo, procurar alguma coisa aqui. 7 maravilhas do mundo. Não. Já sei. Torre de Pisa? Por que Torre de Pisa? Porque Pisa se pronuncia Pisa, como se escreve Pisa. Entenderam? Mais fome. Então temos aqui a Torre de Pisa. Fica na Itália e tal. Aqui ó, a gente tem o conteúdo. Tá? Esse aqui poderia ser um article. Isso aqui tudo. Tem o nome, tem umas informações aqui e tem o conteúdo para valer. E olha que interessante. Aqui eu tenho um aside. É uma barrinha lateral que está ali. Só que olha como essa barra lateral tem tudo a ver com o assunto. Tá? É uma foto relacionada à Torre de Pisa. São informações com relação à criação dela, né, o material, o estilo que ela foi, o estilo arquitetônico que ela foi utilizado para construir ela, enfim. Altura, várias informações relacionadas a ela. Então, isso é um aside, isso é um exemplo perfeito de aside. Você tem o conteúdo e aqui uma informação adicional ao conteúdo. Tá? Então, é assim que funciona o aside. Bom, essas aqui são as principais. Tá? Então, você pode substituir todas não. Você pode substituir tags divs por essas, tá? Só que tem que fazer sentido. Eu vou mostrar agora alguns exemplos um pouco mais práticos. Tem essas aqui também, só que elas não são elas foram criadas depois, só que elas não são bem para substituir as divs, tá? Algumas até dá para você usar, mas tem outros sentidos. Mas as principais mesmo para layout são essas, para construir o layout em si, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Olha só. Aqui temos uma imagem. Um infográfico? Não, na verdade isso não é um infográfico, não. Infográfico é outra coisa. Infográfico é quando você utiliza informações visuais. Não, você usa. Não é informações visuais. Você usa visual para passar informação. Isso é infográfico. Tá? É uma técnica, inclusive, muito estudada e é uma coisa assim, incrível. Tá? Se você mostrar um gráfico para a pessoa, às vezes, ela vai olhar. Não, se você mostrar uma tabela no Excel, o cara vai olhar e falar: ah, tá, beleza. O cara vai demandar tempo para olhar aquilo ali, para entender, para ver, para compreender o que aquilo quer falar. Se você botar um gráfico normal, tipo um gráfico pizza, de barra e tal, o cara vai facilitar. O cara vai bater o olho e já falar: ah, beleza, agora eu entendi. Os dados estão consolidados. Então o gráfico já é isso. Agora o infográfico é quando você utiliza, eu não sei o termo, aspectos visuais um pouco mais elaborados para passar informação. Então imagine que você vai ver a população de homens e mulheres que fazem tal atividade. Você pode simplesmente mostrar dois números, ok? Você pode mostrar um gráfico em pizza, que aí o cara vai ter uma ideia mais ou menos ali. Ou você pode botar pessoinhas, sabe? Pessoinhas desenhadas, bonitinhas, desenho simples mesmo, bonequinhos com roupinhas azuis, calça e blusa, e uma mulherzinha com um vestidinho, tá? Não tô querendo ser machista aqui não, tá? De novo. É só para aspecto visual. Você bate o olho e você entende que aquilo é mulher e aquilo é homem, o desenho simplificado. Então a pessoa vai olhar aquilo e vai entender automaticamente que, opa, isso é bonequinho de homem, bonequinho de mulher, então eu estou vendo a população. E quanto mais bonequinhos, maior a população.
Então, infográfico é mais ou menos isso, tá? Você utiliza aspectos visuais, imagens, setas, coisas muito assim, que até divertidas, tá? Relacionadas ao dia a dia, que faz você bater o olho e entender a informação de um jeito mais fácil. É ilustração, mas né, não é bem ilustração, tá? Não necessariamente precisa ser ilustração. Você pode usar fotos também. Mas enfim, vamos lá. Aqui você tem na esquerda um site feito usando divs, que é como vocês fizeram. Você tem uma div, o nome dela é header, cabeçalho. Você tem uma div aqui, sidebar, barra lateral, que vai ser o menu. Tem uma div aqui, content, que é o conteúdo. E tem 3 divs, que são as postagens. Isso que poderia ser um blog, por exemplo. E aqui embaixo, uma div, onde vai ser o rodapé. Tá? Funciona? Funciona, perfeito. Só que quando eu vou pegar esse site para olhar aqui, eu tenho que dar a sorte de você ter colocado um ID com um nome que faz sentido para mim, tá bom? E para o Google, pior ainda, ele não vai entender. Às vezes vai, né, para o Google inteligente, mas em geral dificulta a vida dos caras. Agora, usando a tag semântica fica muito mais fácil. Você sabe que isso é um cabeçalho, porque é um header. Você sabe que isso é um menu, por causa do nav. Você sabe que essa aqui é a área principal do site, por causa do main. Você sabe que essas postagens aqui são independentes. Então, se eu imprimir uma dessas aqui e entregar para alguém, o cara vai ler e vai entender o que a mensagem quis passar. Você sabe que aqui é o rodapé. Então, ao invés de usar div com IDs, com class para dizer do que você está falando, você vai usar as tags semânticas. Ah, então você não vai usar ID e class aqui nas tags semânticas? Vai também, tá? Só que você vai usar agora só para aspectos visuais. Não vai se preocupar mais em identificar. Putz, eu tenho que colocar a palavra header aqui, porque faz sentido o cabeçalho. Mas eu posso botar agora um outro nome, que só diga que aquilo vai mudar de cor, vai ser um tamanho diferente. Tá? Bom, outro exemplo. Aqui a gente tem mais um exemplo, tá? Você tem um header, um cabeçalho, um menu. Você tem uma section aqui, ó. Dentro da section, você tem 2 artigos, igualzinho a gente tinha visto ali. Igualzinho o main. 2 artigos. Temos um aside aqui do lado. Então isso aqui provavelmente deve ter a ver com a seção. E um rodapé. Só que se você reparar, você tem aqui dentro do article um header. Um header e um P. O P é um parágrafo, é o texto, beleza. Só que um header, pô, mas não faz sentido, mano. Porque um header já tem header aqui. Header é o cabeçalho do site, não necessariamente. Se você reparar, eu escrevi lá, ó, que ele é cabeçalho do site, de uma seção ou de um artigo, ou de outra coisa que eu precisar. Então o header, ele pode sim ser usado em vários lugares e pode ter mais de um, tá? Se eu voltar aqui e olhar o site do IFTM, eu tenho isso aqui, ó, essa parte toda aqui em cima, que é o header, meu cabeçalho. Só que a minha notícia, o meu article, também tem um header aqui, ó. Isso aqui é o cabeçalho do meu site, da minha notícia, tá? O que eu coloquei nela? Informações relevantes. Eu coloquei o título, coloquei um breve resumo, o autor e a data de publicação, tá? Eu poderia também, se eu quisesse, colocar no header apenas o título e a chamadinha aqui, e lá embaixo colocar um footer, um rodapé aqui, com o autor e com a data de publicação. Fica a meu critério, tá? Se eu fizesse isso, eu ia ter um footer aqui embaixo, um footer da notícia, e aqui ó, eu tenho outro footer, que esse footer é da onde? É o footer do site, é o rodapé do site, tá? Então, gente, não se apeguem a header e footer só pensando neles como referente ao site. Você pode ter no meio do site, nas seções, nos artigos, cabeçalhos e rodapé, sem problema algum, tá? Desde que faça sentido. Aqui você vai ver que tem uma seção com 2 artigos, né? Beleza. Já aqui não. Aqui.
Já nesse outro exemplo, a gente vai ter um outro site, tá? Ó, temos um header, que esse header aqui é do site, menu, um article que é mais uma notícia do site, que seja, a postagem, uma div, que vai ter 2 asides, talvez 2 boxes aqui informativos referente à notícia, e um rodapé do site. Beleza? Isso aqui é o rodapé do site, isso aqui é o header do site. Dentro do meu artigo, agora eu tenho, olha só, um header e um footer. Exatamente o que eu falei para vocês. Tá? Você pode ter um header para o artigo, um footer para o artigo, uma boa. E mesmo assim ter um header para o seu site e um footer para o seu site. Tá? Não precisa ser a mesma coisa. Você pode ter várias imagens no site, pode ter um monte de coisa, vários parágrafos. Então você também pode ter vários headers e vários footers. Só que se você reparar bem, esse artigo aqui, ele tem 2 seções. Tá? Poderia ser, como eu dei o exemplo mais cedo, uma galeria de fotos e a seção de comentários. Uma boa. Só que se você tem boa memória, você vai se lembrar que nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um section com 2 artigos dentro. Já aqui, eu tenho um artigo com 2 seções dentro. Qual que é o certo? O certo é você ter os artigos dentro das seções ou as seções dentro dos artigos? 5 segundos. Os dois. Os dois estão certos. Tá? Porque não tem uma regra. Não é obrigatório um ficar filho do outro. É diferente da lista, por exemplo. Tem que ter o LI e tem que ter o UL e o LI dentro do UL. Tá? Não é assim que funciona aqui. Então aqui, você pode ter tanto o artigo dentro do section quanto o section dentro do artigo, desde que faça sentido para o seu site. Tá? Se o seu site tem uma seção chamada, por exemplo, tutoriais, aqui você pode ter 2 tutoriais. E depois tem outra seção chamada notícias. Pode ter uma boa. Tá? E aí, os artigos estão dentro de uma seção do seu site, dentro de uma área específica. Tá? Nesse exemplo aqui, eu tenho só um grande artigo, que é uma notícia grandona, expandida, e dentro dela eu tenho subdivisões lá dentro. Aí eu vou usar o section dentro do artigo. Tá bom? Então, não se apeguem a quem é filho de quem, nesse caso. Tá bom? Eu tô falando isso em específico porque tem alguns sites que falam, o article vem dentro do section, o section vem dentro do article. Mas não é lei, tá? Não é regra. Tem vários sites que usam misturados assim e funcionam uma boa. Vai da sua necessidade. Hoje na aula de dia eu bebi água e aí parece que fez um barulho estranho. E a galera falou que eu tava fazendo ASMR bebendo água. Fiquei um pouco ofendido. Se você não sabe o que é ASMR, continue sem saber, porque é algo que a internet criou que a gente para e se pergunta por que ela criou isso. Outro exemplo. Bom, mesma coisa aqui. Mesma coisa no sentido de ter um exemplo com divs e um exemplo sem divs. Tem aqui uma div, um span, div, e aqui você substituiu. Fez um header, um cabeçalho, uma barra de navegação do lado da logomarca, um artigo, uma figura, um figure, e um rodapé. Beleza, tá? O processo é esse mesmo, é você entender quando você vai usar div e quando você vai usar uma dessas tags semânticas. E por último, aqui ó, por penúltimo, ó, aqui eu tenho um bom exemplo do aside. Olha só, o aside esse aside é referente a esse artigo. Esse aside é referente a essa seção. Então o aside sempre tem que ter a ver com quem está do lado, tá? Ó, aqui a gente tem um exemplo de um site de verdade, onde você pode dividir ele usando as tags semânticas.
Então aqui você tem o header, que é onde fica a logomarca, um menu e uma informação de contato aqui. E você pode substituir. Substituir não. Substituir. A div que você guardava o nav, que você guardava o menu por um nav, certo? Então, ó, você criou um nav aqui dentro do header. Faz sentido. É uma barra de menu dentro do seu topo. Pode ter um nav separado ou pode ter um nav dentro. Tá? Se o seu nav está dentro do cabeçalho, beleza. Se o seu nav está fora do cabeçalho, beleza também. Vai da sua necessidade. Aqui temos o main, tá? É toda essa parte amarela aqui, que é a área principal do site. E aqui nós temos um artigo, o article, esse quadrado maior, e temos 3 seções, tá? E 2 asides. Aqui são os produtos que ele... É um site com algum produto, né? E ele está falando aqui, ó, o uso 1 para os produtos, uso 2, uso 3. Então são seções específicas. Pode ter um produto aqui que ele pode ser usado tanto para higiene quanto para limpeza, não sei, tá? Imagina que você vai ter um site sobre um celular aqui. Você teria aqui usos para o celular. 3 seções. Câmera. Ele poderia falar das câmeras que ele tem aqui, quantos megapixels, frontal, enfim, tudo isso. Aqui ele poderia ter uma área dedicada à tela, tá? Tipo, a tela tantas polegadas, usando vidro tal, a prova de bala, a prova d'água, enfim. Então, ainda é sobre o celular, tal, mas é uma área específica, tá? Aqui é sobre câmera, aqui é sobre tela e aqui é sobre os aplicativos que já vêm pré-instalados, os aplicativos do próprio sistema operacional. Se for Android, a gente vai falar lá de um ou outro aplicativo do Google exclusivo. Se for do iPhone, vai ter um outro aplicativo do iPhone exclusivo. Então, são seções que fazem sentido, tá? Do produto, é óbvio. E aí você vai ter ali subdivisões para não ficar tudo misturado, né? E temos 2 asides aqui que vão falar alguma informação adicional. Por exemplo, vem com uma capinha protetora, ou sei lá, sabe, vem com um negócio integrado, um sensor integrado específico. Beleza. Aqui ele usou um aside, tá? Porque nesse site aqui talvez faça sentido um aside falando da indústria. Eu particularmente acho esquisito. Acho esquisito porque pelo que eu li aqui não tem muito a ver com o artigo, mas enfim, poderia ser uma dica de publicidade, ou poderia ser um aside como é aqui, ou uma parte falando para outro site. Então vai da necessidade. E aqui embaixo a gente tem o footer, que é o rodapé. Temos o rodapé, onde temos 2 informações, 2 naves, 2 barras de navegação. Uma é para entrar em contato, para trabalho, essas coisas, e outra para as redes sociais. Então são 2 barras diferentes, isso é importante, tá, gente? Aqui nós temos 2 barras de navegação. Elas estão no mesmo lugar? Estão. As 2 estão no rodapé, mas são barras diferentes. E por que é importante ter barras diferentes, não ser a mesma? Uma vantagem também de usar a nave é para pessoas com necessidades especiais. Por exemplo, pessoas cegas. Se o cara é cego e vai acessar o site, quando aqueles leitores de tela veem um nave, ele fala assim, menu. E ele vai narrar para você. Se for um site de esporte, ele vai falar assim, ó, menu, opção, futebol, opção, vôlei, opção, tênis, opção, basquete, tá? E aí, você vai passando para baixo e ele vai falando as opções. Então ele fala lá, opção, futebol, opção, vôlei, aí você dá enter, ele entra no vôlei, tá? Então aqui é a mesma coisa. Ele vai te dar o seguinte, ó, menu, opção, jogos, opção, contact, opção, legal. Legal, né? Ok, terminou. Aí ele vai falar menu. Então o cara vai saber que é um outro menu. E aí ele começa redes sociais, Facebook, opção, Twitter, opção, Instagram, tá? Então por mais que esteja no mesmo lugar, são barras de navegação, de barras de navegação diferentes, tá bom? Então o aside pode estar em uma área somente ele ou estar dentro de uma outra área como dentro de um article. Exatamente, Thaís, tá? Não tem essa regra de fulano tem que ser filho de ciclano. Isso não existe, tá? Ele pode estar completamente fora aqui, mas daí eu sei que ele está ao lado de quem? Do article. Então quer dizer que isso aqui está falando especificamente disso aqui, ou
esse aqui é um exemplo bom. Ó. Olha só. Nesse caso aqui, ele está dentro do article. Então ele está falando do artigo como um todo. Tá? A informação que está aqui é referente ao texto que está aqui e a essas seções. É como se fosse no geral. Agora, aqui não. Aqui, essa informação está relacionada somente a isso. A esse cara. Tá? Imagina que você vai ter um site de viagens. Por exemplo, dicas de viagem. E aí você coloca aqui. Já que a gente está na Itália, temos, olha só, Milão. Ele começa a falar de Milão. Ah, Milão é uma cidade, blá, 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 blá. E aí ele começa a falar aqui pontos turísticos de Milão. Aí ele fala, papapá, papapá. Aí aqui ele fala, por exemplo, gastronomia de Milão. Aí ele vai falar sobre a gastronomia do coisa. Só que aqui ele está falando sobre Milão inteira, tá? Então, ó, Milão tem uma curiosidade porque lá aconteceu tal coisa, beleza? Então, é sobre Milão. Isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse a gastronomia. Isso aqui é um ponto turístico. E isso aqui é uma curiosidade sobre Milão. Não é sobre o ponto turístico específico, nem é sobre a gastronomia, tá bom? Agora a gente chegou aqui. Onde fica? É, eu não sabia, fica na cidade de Pisa. Aprendi mais uma. Então aqui estamos falando da cidade de Pisa. A gente vai falar o quê, ó? Cidade de Pisa. Ah, tem tantos habitantes, blá, 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 fica ao norte, não sei de quem, tá bom? Aqui eu falo da gastronomia. Ah, é muito comer pizza na cidade de Pisa. Beleza. E aqui eu estou falando sobre pontos turísticos. Ah, conhecido mundialmente, a Torre de Pisa fica no local tal, blá, 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 blá. E ela tem altura tal, acomoda tantas pessoas ao redor, recebe tantas pessoas por dia. Só que aqui fala, por exemplo, ó, a torre é inclinada por causa disso, isso, aquilo, tá? Então, olha que diferente. Aqui é uma informação especificamente do ponto turístico, tá? Já aqui é uma informação especificamente da cidade inteira, tá? Se tivesse uma curiosidade sobre a gastronomia, ela poderia ficar aqui, ó, tá? Especificamente sobre a gastronomia que eu citei aqui, tá bom? Então, o local onde ela fica não é importante no sentido de tem que ser filha de cicrano, pai de fulano, não. Ela pode ficar em qualquer lugar, mas lembre-se, ela tem que ficar ao lado ao lado da informação que ela realmente vai agregar valor, tá bom? Ó, ela tá dentro aqui e ela tá fora também. A posição não é importante. Detalhe. Ficou respondido, Thaís? Suponhamos que eu tenho aqui, ó, um site. Vou colocar em português. Topo. Menu. Principal. E o rodapé. Pera aí, gente. Bom, e aqui dentro do principal, eu vou colocar 3 divs. Como se fosse um blogzinho. Ok. Então aqui é como vocês estão acostumados a fazer o site. Como estão acostumados a fazer o site usando divs, tá? Na verdade aqui não seria div, né? Seria class. Bom, então aqui tem toda a estrutura do site,
tá bom? Só que eu posso substituir isso aqui, tá? Agora, conhecendo as tags semânticas, eu posso vir aqui, ó, e fazer o header. Opa. Aqui eu posso fazer o menu. Aqui eu posso fazer o meu main. Aqui eu posso fazer 3 article. E aqui eu posso fazer um footer. Tá? Na prática, não muda nada. Não muda nada no sentido de isso aqui não tem uma característica a mais, tá? Ah, eu posso fazer isso aqui no header que eu não posso fazer na div. Não. Tudo que você faz na div, você faz no header. No nav, no section, tudo igual. Tudo que você faz nessas aqui, você também faz na div. Então, na prática mesmo, a forma como você vai utilizar é a mesma. Então, quando você colocar um class, colocar um ID e mudar o CSS dele, tudo vai funcionar igual. Cor, margem, background, borda, qualquer coisa, tá? Vai funcionar da mesma forma. Só que agora quando eu leio isso aqui, eu entendo o seu site. Eu olho aqui é o cabeçalho, aqui é o menu, aqui é a parte principal, aqui é o rodapé, e aqui são as notícias, ou postagens, ou o que seja, tá? Então, assim, por que eu, como eu disse lá no começo, por que eu evito explicar isso aqui logo no início, antes de vocês fazerem um site grande? É para não se preocupar com isso, tá? Porque tem muita gente que vai olhar e falar, nossa, peraí, esse aqui é um article, esse aqui é um aside. Não, cara, só coloca lá, faz ficar bonito, tá? Faz de um jeito legal. Agora que você já tem uma maturidade, agora que você já fez um site com várias páginas, você passou por problemas, você organizou o conteúdo, você lembra como é que você colocou? Nossa, eu coloquei isso aqui do lado. Bom, isso aqui tinha a ver? Tinha, então talvez seja um aside. Então fica mais fácil, porque agora você tem uma experiência passada, tá? Você passou por algo, fica muito mais fácil você olhar aquilo ali agora e, tipo, a próxima vez você for fazer um site, você vai falar, pô, isso aqui é o rodapé. Não, então isso aqui é um footer. Isso aqui, peraí, mas a minha seção ela tem um topo, então eu vou colocar um header dentro do meu article, tá? E assim por diante. Beleza? Então na prática, assim, não vai mudar nada, tá? Mas agora vocês vão conhecer e vão começar a utilizar esses elementos ao invés de div. A div continua, vocês vão ver. A gente vai fazer mais algumas coisinhas lá na frente e a div vai continuar, uma boa. Só que quando eu souber que aquilo é um menu, vai virar um nav. Quando eu souber que aquilo é um cabeçalho, vai virar um header e assim por diante. Tá? Então agora vocês já conhecem elas. Alguma dúvida com relação a isso? Com relação a essas tags semânticas que eu expliquei? Alguma não ficou clara? Lá no W3 Schools tem, ó, explicando cada uma delas. Tem até um desenho aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, ninguém falou nada. Então, ficou claro. Espero. Então é isso. Por hoje é isso aí. Eu vou tentar, gente, reunir com vocês toda semana, tá? Eu sei que para alguns talvez seja até complicado, né? Mas eu vou tentar sempre gravar também, colocar lá no, sempre que tiver conteúdo novo, eu vou tentar gravar. Quando for aula para tirar dúvidas, para resolver exercícios, aí também eu acho que não vale a pena não. Para incentivar também a participar da aula. Mas sempre quando for conteúdo igual esse, eu vou gravar e vou hospedar lá. Hoje vai ser mais ou menos 1 hora de aula, então eu vou cortar, depois eu vou assistir de novo, cortar algumas coisinhas, para não ficar tão longo, para não ficar falando de comida aqui também. Mas eu vou tentar reunir toda semana, tá, gente? Porque eu quero poder receber na Twitch, não tô brincando, não é por isso. Mas é para manter esse contato também, tá? Eu acho que é importante. A gente estava se adaptando e tal,
E agora meio que as coisas estão niveladas e aí vai rolar tudo bem, tá bom? Então, vamos sempre, por padrão, teremos aula às 7 da noite, tá? Caso não tenha, aí eu aviso. Mas as aulas não serão, eu não sei como os outros professores estão fazendo, mas as minhas aulas serão em torno disso, em torno de 1 hora mais ou menos, tá? Para não ficar pesado também para quem for assistir, reassistir depois. Eu sei que tem gente que reassiste, isso é legal, para tirar dúvida e tal. E também porque eu sei que a dinâmica é diferente, né? É diferente, você consegue ficar 3 horas e meia, né, na faculdade sentado lá, porque é diferente, né? Você tem um clima diferente, você está interagindo. Por mais que você esteja prestando atenção, às vezes, você tem o colega do lado, alguém faz uma pergunta, você interage, você ouve aquela pergunta, aquilo ali faz diferença para você, tem um intervalo, você socializa. É completamente diferente o ritmo, né? Então dá para você ficar 4 horas lá, dá para ficar. Agora, ficar 4 horas na frente do computador vendo uma aula, eu acho complicado para todo mundo. Para mim também é complicado porque eu tô meio que falando sozinho, então no sentido de não ter aquele feedback na hora, né? Ainda mais com o delay da transmissão. Eu faço uma pergunta, demora a minha resposta, eles ficam parados esperando eu olhar a resposta, demora muito. Então é estressante para todo mundo, né? Aulas longas, eu quero dizer. Mas a partir de agora, vamos tentar toda semana nos reunirmos, beleza? Semana que vem, eu percebi que quando eu me movimento muito, dá uma travada na câmera. Semana que vem a gente vai começar a falar sobre responsividade, tá? E aí é CSS pra valer, tá? O que é responsividade? É basicamente isso. Essa é a diferença de um site responsivo e um site não responsivo. Ah, detalhe, só um parênteses. A Wikipédia é uma porcaria de HTML. É uma porcaria. Ó, não tem uma tag semântica. Ó, é só div. Nossa, mano, tem umas horas que é table aqui, que eu vi mais cedo. É horroroso, tá? Já o site do IF é um pouquinho melhor, tá? Não é a melhor coisa do mundo não, mas aqui, ó. Tem um header, tem um main, tem um footer, né? Já mostra boa vontade da galera, pelo menos. Só até ali também, chega aqui pra dentro é só div. O cara esquece que existe esse negócio aqui. Enfim, tô criticando? Tô criticando. Mas pelo menos o site do IF ele é responsivo. Olha só, se eu vim aqui e ativar o modo celular, ó como a leitura fica relativamente agradável. Dá uns pau no menu lá, eu sei que dá, mas fica interessante. O que estava do lado vem para baixo, né? As coisas se reposicionam. Não sei se você se lembra, esses menus aqui eram um lado do outro, agora estão embaixo. Então é uma leitura feita para celular. O site fica bom. Agora a Wikipédia, meu amigo, aí você vira DJ. Você tem que ficar, sabe, fazendo jutsu. Tem que fazer jutsu pra dar zoom, pra virar, enfim, tem que ficar mexendo as mãos, é horrível, fazendo aquelas pinças. Então, para você ver o site da Wikipédia no celular, é uma tristeza. Uma tristeza. Já o site do IF é relativamente melhor. Ó, o tamanho das fontes se adequa, é bem melhor. A gente vai aprender a mexer com isso, tá? Trabalhar com responsividade. Basicamente, fazer um site se adequar a vários tamanhos de tela, não só usando porcentagem, porque tem muita gente que acha que é só botar porcentagem. Ah, é só botar 100%. Eu já vi gente fazendo isso, tá? O cara vai lá, coloca 100% em tudo. Div 100%, 100%, 100%. Aí, se você mexe o tamanho aqui, ó. Nossa, olha que foda meu site, ele adequa. Nossa, sou muito bom. Só que não é só se adequar, cara. Ó, não é só botar esse texto aqui 100%, esse parágrafo 100%. Por quê? Porque tem coisas que você deve mudar de lugar. Aqui, por exemplo, ó, esse menu, ele está visível porque cabe. Quando não cabe, olha o que acontece com o menu. Ele desaparece, ele vem para cá, ó. Essa área da direita aqui, ela está visível porque cabe. Ela está aqui do lado porque cabe. Mas quando não cabe, ela tem que ir lá para baixo. Olha só. Esses menus aqui, ó. Tá um do lado do outro porque cabe. Se não couber, vai para baixo. Tá? Isso é importante. Então não é só colocar 100% como algumas pessoas acham. A gente vai aprender a fazer isso, reposicionar as coisas, a ver que tipo de ferramenta a gente tem à disposição para isso.
tá? Teve gente que fez. O Thiago fez, falou todo responsivo. O Thiago, no caso, né, ele já fez programação para a internet antes, né, então ele já está um pouco mais avançado. Tá bom? Então é isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum pedido? Não vou cantar. Já pediram para eu cantar ao vivo. Já pediram para mim fazer reviews. Mostrar o setup. Já pediram para fazer várias coisas aqui. Algumas eu fiz. Mas cantar eu não vou. Sim? Não? Vou aguardar aqui. Enquanto vocês me respondem se tem dúvidas. Se não tiver, deixarei vocês irem jantar. Quem não jantou ainda. Olá, Malu. O que você tá fazendo nessa hora aí, menina? Vai dormir. Fica no meio dessa galera do ADS, não, Malu. O pessoal do ADS como eu comentei ontem, na aula de ontem, eles já perderam o brilho no olhar. Então, não é uma boa influência para vocês. Do integrado, que ainda são puros, tem brilho nos olhos. Todo mundo morto, igual o Luiz falou. Então é isso, galera. Ninguém perguntou nada. Então vou ficando por aqui. Bom final de semana para vocês. Espero que vocês aproveitem aí o lar de vocês. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Tá? Vamos todos serem empáticos com as pessoas na rua, por mais que a maioria de vocês aí estejam numa idade que não seja idade de risco, né? Podem ser sintomáticos, pensa nas pessoas que estão na idade, no grupo de risco. Então vamos pensar nelas. É verdade, povo frio. Inclusive fez frio esses dias, Thaís. Até achei que você estava andando. Você veio pra cidade esses dias, Thaís? Porque tava frio, tu tava. Talvez seja isso. Tipo a Elsa, sabe? A Elsa andando. Let it go, let it go. Achei que até que. Eu ouvi alguém cantando, era você? Poderia ser você. Sempre que esfriar, eu me pergunto, será que Thaís visitou o Tuiutaba? Tão pertinho. Beleza? Então, boa noite para vocês. Eu não sei me despedir. Tem vezes que eu faço assim, tem vezes que eu mando beijo, tem vezes que eu aceno. Então é isso, gente. Boa noite. Let it go pra vocês. Até a próxima, até semana que vem. Hora do gameplay, não. Gameplay é só das madrugas. Não é pra sair de casa não, Thaís. Tá saindo de casa muito aí, ó. Fazendo frio e tal. Tem que ficar em casa. Então pega corona. Não sai de casa. Então é isso, galera. Adeus. Até mais. E nesse momento que eu pego a tela, vocês verem aquela tela infinita, clico em parar.